da nossa transmissão ao vivo, via Rede Amigo Espírita, plataforma do YouTube, do Facebook, que estão hospedados no site da FEAC, que é o www.feac.org.br, como também os nossos amigos colaboradores da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Para nós é um motivo de muita alegria dar continuidade a esse trabalho que nós realizamos há 24 anos. E não assustem que eu não estou aumentando 2 anos, não. Porque eu andei falando 22, mas depois eu fiz as contas. Desde 95, então o tempo está passando. E a gente vem estudando o Livro dos Espíritos sequencialmente, lendo as perguntas e os comentários, as respostas, enfim. Livro dos Espíritos, que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857, organizado por Allan Kardec, em França. Ele é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual, e atualmente estamos estudando o tópico Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Hoje, então, o nosso tema, afeições no além-túmulo. Nós vamos trabalhando, então, a questão 294, e eu vou me esforçar para conseguir chegar na 297, tá bom? Então, a questão 294, nós vamos convidar a nossa amiga Denise para fazer a leitura desta questão para nós. Por favor, 294. 294. A lembrança das más ações que 2 homens praticaram, um contra o outro, é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Resposta: sim. Essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Pode continuar. 295. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta: se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes, até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Muito bem. Para quem está chegando, acessando o vídeo, ou que irão encontrar esse trabalho na internet sem conhecer o trabalho anterior, ou seja, como o nosso estudo ele é sequencial, então nesse primeiro momento a gente passa por um processo de adequação. Nós estamos trabalhando exatamente no ponto do Livro dos Espíritos, que trata então da relação dos espíritos além-túmulo. Na última semana nós trabalhamos a questão do ódio, se os espíritos guardam o ódio. Trabalhamos a questão da inimizade na Terra que se prolonga no mundo espiritual. E hoje nós vamos dar continuidade a essas questões. E essas 2 propostas lidas, elas são bem claras. Mas vamos lá. O mundo espiritual é extensão do mundo terreno. Para não dizer o contrário, que a nossa vida na Terra é uma continuidade da nossa realidade espiritual. Como nós estamos na Terra e não temos tantas informações sobre o passado, de onde nós viemos, isso não é muito claro e deve ser assim mesmo, porque a encarnação, que objetiva a nossa evolução, quando nós iniciamos os primeiros passos, nós vamos, portanto, ter aquela sensação que está começando tudo do zero. E assim tem que ser, para que a gente possa nos depararmos com uma nova realidade e podermos nos ajustar àqueles corações que vamos receber, serão os nossos familiares, e com eles vamos readaptar a vida terrena
e deparar com os desafios que vão nos ajudar no crescimento, seja no campo intelectual ou moral, certo? Pois bem, a vida na Terra, para nós, ela está delimitada entre berço e túmulo, sem discussão. O Espiritismo vai trazer para nós alusões que vão ampliar esse sentido limitado de berço e túmulo. Ou seja, antes do berço havia uma vida, após o túmulo continuará a vida. Certo? Esse ponto é importantíssimo. Por quê? À medida em que a gente vai trabalhando com essas informações, nós vamos perceber a lógica, a importância dos aspectos morais. Porque não basta você ter a informação que a vida prossegue. Ela pode ser um elemento favorável, mas dentro de um contexto de evolução moral, para que vai continuar? Ou por que houve uma experiência anterior? Para o nosso desenvolvimento? Ok. Mas a discussão filosófica é em torno do sentido da vida. Porque o existir por si só, ele já é o suficiente para a gente respirar, alimentar, procriar e ponto. Mas no seu sentido filosófico, o existir não nos atende. Porque o que fomenta a vida é exatamente a essência que é trabalhada em nós. Então, o existir, nós vamos nos deparar com uma realidade externa. A natureza, o mundo, a terra, o espaço. Ok. Mas quando nós vamos avaliar o sentido da vida, nós vamos perceber que existe uma outra natureza, que é a natureza íntima. E essa natureza íntima, ela é de competência nossa, porque ela é a nossa realidade. Não é? E essa natureza dá respostas mediante ao investimento que a gente faz. Você tem sentimentos, você tem pensamentos, você raciocina, você deduz, enfim. Você tem aflições, você tem ódio. Tudo isso faz parte dessa natureza individual, certo? Então, para o materialista, a vida não tem sentido a não ser o que fomenta a realidade dele na Terra. Produzir, relacionar, não é? Recolher em celeiros, gastar, fazer alguma coisa que possa garantir um final de vida e ponto. Quem lida nessas faixas, que são bilhões de espíritos, também se depara com uma realidade que é frustrante. Então, quando estudamos o Espiritismo, que é uma doutrina, que é uma teoria moral que se fundamenta no cristianismo, ou seja, no Evangelho de Jesus, a moral espírita é a moral de Jesus. Ponto. Nós vamos ter elementos que outras teorias, outras doutrinas não possuem. Porque o espírita, nós estudamos o mundo espiritual. Nós estamos aqui para estudar exatamente como que pode ter sido o passado e como pode ser o futuro. Nós estudamos aqui a realidade da mediunidade, que lá fora vocês não vão ter elementos. Qual que é a realidade da mediunidade? Eu trago aqui um elemento positivo, factual. O médium vê espírito. Ele sendo religioso, ele sendo espiritualista ou não. O médium vê, ouve, sente espíritos. Olha que ponto importante. Você conhece algum médium? Costuma estar na sua casa. Mas não é médium, não. Mas de vez em quando me conta que tem uns sonhos premonitórios. De vez em quando me fala que está sentindo uma energia diferente, aí passa um pouquinho, acontece algo, ou então está percebendo que alguém está doente e que tem alguma coisa
É dito assim, né? Tem alguma coisa, não sei o que, mas está prejudicando. Aí vai vendo a vida, vai demonstrando que aquele relato ele tem fundamento. Isso não é crendice. Isso não é superstição. Isso é um fato. O que é o médium? O médium é um sensitivo. É uma pessoa que tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada do que uma outra pessoa dita normal. Médium é de intermediário. Então, a grosso modo, o médium é aquele que está percebendo a realidade de uma outra dimensão. Como é que isso acontece? Acontece porque se você tem o tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, os 5 sentidos, o médium tem o 6º sentido. Não tem nada de sobrenatural. Ele tem um sentido mais aguçado. Agora, o interessante que a gente vai estudar em Espiritismo é que todos somos médiuns. Isso não é privilégio de ninguém. Só que uns são mais do que outros. Certo? Uns têm vidência, outros têm audiência, outros têm inspiração. Não é? Você vai conversar com um músico, o Almir Sater, aquela música tocando em frente. Vocês já viram o depoimento do Almir Sater? Que ele sentou com, não sei se foi com o Sérgio Reis, com o Renato Teixeira, sentou com o Renato e vamos fazer uma música? Vamos. Aí daqui a pouco tá pronta a música. Eu não sei, isso não fui eu não. Veio tudo assim, ó, em bloco. De onde que veio? A Paula Fernandes também tem um depoimento muito interessante, a mineira aqui de Sete Lagoas, que ela, quando ela está escrevendo, só que a Paula Fernandes tem um pouco mais de conhecimento na área espírita. Aí eu entro em relação com os espíritos, eles me ditam as letras, me ajudam a compor as músicas. Isso é sensibilidade, o artista, né? Então a sensibilidade você pode usar ela de N maneiras. Agora é interessante que a sensibilidade também pode ficar doente, enferma. Ou seja, se a gente pode ter um problema visual, nós podemos ter um problema com a mediunidade, que pode acarretar N doenças que muitas não são nem diagnosticadas pela ciência tradicional. Outras são diagnosticadas e tratadas apenas como fenômenos que têm a ver com a mente. Mas, ou seja, fecha o portal para se estudar o problema que envolve também o mundo espiritual. Porque se você fica enfermo, a sua mente, a sua sensibilidade, aqui eu estou falando de mediunidade, se ela fica destrambelhada, é natural que você vai, do mesmo jeito que o seu sistema imunológico fica frágil, existe uma imunologia espiritual, sabia? Então, quando a gente está mal, a gente fica sujeito a muitas coisas, inclusive a intercorrências, a influências espirituais de baixas vibrações. Você pode entrar em relação com espíritos que estão doentes. Ué, mas tem espírito doente? Sim. O indivíduo desencarnou de uma forma complicada, ele pode permanecer vibrando nessas faixas do mundo espiritual. E o médium muitas vezes entra em relação com estes espíritos. Aí fica o enfermo de cá junto com o enfermo de lá. Certo? O nosso tema vem falar que o mundo espiritual que nós estamos procurando estudar com muita calma, com muita prudência, é uma realidade que existe organização, que existe planejamentos, que existe trabalho, que quando o indivíduo passa do túmulo, ou seja, quando o corpinho vai para o túmulo e ele continua a vibrar em outra faixa, a vida dele vai continuar de acordo com a tendência dele, de acordo com o caráter, com a índole, com a evolução espiritual. Então desencarna um sábio, a tendência é ele chegar no mundo espiritual, já querer logo descobrir a realidade
e vai se adaptar com muita alegria. Ele vai querer estudar essa nova realidade e ele vai se integrar logo em tarefas muito eficientes para ele, que é alguém que necessita do trabalho, do estudo, certo? Agora, desencarna um espírito que se viciou na preguiça, no ócio, na rebeldia, na indiferença, na violência, na drogadição. Qual será a realidade desse espírito? Ele vai virar santo? Ele vai dar prosseguimento ao que ele fazia, se ele assim entender que deva ser. Porque muitos podem até chegar lá nessa condição e se despertar e falar assim: não, peraí, já não bastou o que eu fiz? Vou mudar agora. E a mudança depende do interesse, da vontade, da boa vontade, do esforço. Ficou claro, gente? Pois bem, então a Denise leu a questão 294 e 295, que fala dos espíritos que chegam no mundo espiritual com lembranças. Vou ler de novo a pergunta 294. As lembranças das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve reinar entre eles? Sim. Essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. O que está tratando esse assunto? Dois espíritos antagônicos chegam no mundo espiritual, não é isso? Aí eles se recordam que eles tiveram um problema. Eles podem, a partir dessa lembrança, fazer a opção, inclusive de se afastarem um dos outros. Não é assim que funciona aqui na Terra? Algumas vezes sim, outras não. Porque tem situações que, por mais que você queira se afastar, não dá. É ou não é? Por quê? Existem questões, viu, dona Eustáquia, muito importante, que nós precisamos de verificar que nós estamos envolvidos numa estrutura de vida que nem sempre nos dá condição de modificá-la. Por mais dinamismo que nós empreendemos, não dá para alterar a estrutura. A estrutura, por exemplo, familiar. Você está lá naquele grupo, porque você se tornou antagônico, a antipatia surge, o indivíduo muitas vezes quer se livrar disso e não pode, porque a estrutura está montada. Não é assim? É ou não é? Na sociedade, você consegue mudar isso fácil. O que eu quero dizer com isso? Que sempre nós teremos uma estrutura e uma dinâmica. Nem sempre a estrutura favorece para que a gente opere numa dinâmica que atenda aos nossos interesses, puramente os nossos interesses. Existem outros interesses que amarram algumas questões. E bem-aventurado quem entende isso e não se rebela ou cria dificuldades. Abraça a causa e vai com ela até o fim dentro das suas possibilidades, guardando isso aí como uma nota alusiva às dificuldades que nós podemos ter também. Você sabe que você precisa, que você tem aquela tarefa, mas você não está dando conta. Então tem momentos aí que a misericórdia entra em cena. No mundo espiritual, os espíritos podem se afastar, portanto, por conta dessas lembranças ruins. Dois inimigos desencarnam e se encontram. E aí? Porque eles estão no mundo espiritual e vão passar a dar beijinho um no outro? Nós não estamos dizendo que o mundo espiritual é o prosseguimento do mundo de cá? Na questão 295, que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Olha para vocês verem. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Porque fez o mal, o sentimento será qual? Bom ou mal? Ou ruim? A resposta é clara. Se estes que nós fizemos mal são espíritos bons, o que vai acontecer? Perdão.
perdão. Aliás, para perdoar, é necessário amor. Se não tiver amor, não dá perdão, não. E eu estou falando amor no seu sentido de um sentimento elevado. Estou falando de sentimentos que nos vinculam muito mais aos prazeres, aos desejos da carne, não, aos interesses. Agora, isso vai envolver arrependimento. Então o texto diz: se são bons, eles vos perdoam, conforme o vosso arrependimento. Então existe aqui um mecanismo de arrependimento. Então tem espíritos que perdoam dependendo do arrependimento. Porque o arrependimento, ele é como se fosse um movimento íntimo que a gente adquire forças, e estas potencialidades são capazes de mudar muitos painéis. Agora, se os espíritos são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam, algumas vezes até mesmo em outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Então existem espíritos que no mundo espiritual continuam alimentando o ódio, perseguição. Quando nós falamos das doenças psicossomáticas, doenças psíquicas que repercutem no nosso corpo somático, boa parte delas tem a ver com o nosso passado e envolve terceiros. Gente, o que é muito mais comum do que se imagina é alguns dramas que estamos vivendo em decorrência do que fizemos com outrem. E alguns destes retornam para cobrar. Aí alguém pergunta: mas por que Deus permite? Essa relação com Deus aqui, nessa alusão do Livro dos Espíritos, é uma abordagem didática. Porque na verdade Deus não fica tomando conta das questões. Deus é a inteligência suprema do universo. As leis da natureza manifestam a vontade dele. Certo? Então não preocupa se Deus está tomando conta, se você está assim ou assado. Porque senão ele seria até caprichoso. E ele não seria Deus. Porque ele nos concede o livre-arbítrio e nos dá a natureza para a gente brincar com ela. A natureza é um laboratório. Você vai aprendendo a lidar com recursos, certo? Fez bom uso, fez mau uso, você vai aprender com a experiência. E quando a experiência não é muito favorável, qual que é o sentimento que nós temos? A não ser um de ineficiência, falência, hein? É ou não é? Incompetência. Este é o castigo de Deus. Quer dizer, não é Deus que te imputa castigo. Isso é uma maneira de falar dos espíritos. Porque você foi ali. Quer ver um exemplo bom para mineiro? O mineiro bom da gema, mineiro bom de serviço mesmo, quando o mineiro vai tomar sopa, como que mineiro toma sopa? Pelas beiradas. Você nasceu aonde, garoto? Contagem das Abóboras. Eles falam Contagem das Abóboras porque antigamente lá era uma fazenda que tinha uma plantação extraordinária de abóbora. Mineiro não vai no meio da sopa e... Não, caboclo. Ele vai na berolinha. Porque se ele for no meio da sopa fumegante, vai queimar a língua. Então você pode queimar a língua de muitas formas. Inclusive falando mal dos outros. Mas se você for no centro da sopa, você queimou a ponta da língua, acabou o paladar da sopa, caboclo. É ou não é? Fechou comigo aí? Beleza? Nós dois juntos? Tomar sopa com esse calor, hein? Vai suar igual tampa de marmita. Já ouviu falar essa linguagem? Essa turma nova aqui não sabe o que é aquelas marmitas de alumínio que a gente antigamente, não. Você esquentava a marmita no calor, ela suava. Nossa Senhora, hein? Que beleza, hein?
Então, não dá para tomar sopa agora não. Deixa mais para frente aí, lá para junho, maio, a gente vai tomar sopa. E aí quando tu for tomar sopa, lembra. Não vai no meio. Carlos Alberto, você está falando óbvio. Não estou falando óbvio, não. Porque tem hora que tu esquece e vai lá no meio. Atrapalhou a sopa toda. Depois você só vai para alimentar. O sabor foi embora. O que eu estou me referindo a essa questão? Depois que você queima a língua uma vez tomando sopa, você vai se lembrar das próximas vezes. Verdade, Terta. Eles não sabem o que é Terta, não. Terta era um personagem do programa Chico City. Vocês não eram nem reencarnados ainda. Aí o Pantaleão falava assim, é verdade, Terta, é verdade. Você lembra? Você é mais velho, você lembra. Então é verdade ou não? A experiência, ela é marcante. Como que o espírito vai evoluindo? A partir das experiências que nós vamos adquirindo. Então tem coisas que a gente faz, que a gente está escolhendo e faz, julgando se é melhor. Você não teve a informação. Ninguém te deu nenhum toque. Aí você lá vai e faz. Poxa, na hora que vier o resultado, você vai ver se foi bom, se foi prazeroso ou não. Então, aonde que está escrita a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Foi você que escreveu essa lei, não foi Deus que foi lá e ti. Não, foi você. A partir das suas experiências. Então o senso de justiça de cada um é peculiar. É diretamente relacionado com as experiências que você traz de uma caminhada que não dá para mensurar quando tu foi criado. A nossa mente ainda não dá para processar essa informação. Mas você vem dos reinos, do reino atômico, do reino mineral, do reino vegetal. O seu instinto de conservação, você não herdou da sua mãe, do seu pai. Não é código genético. O instinto de conservação, de preservação, foi elaborado por você no tempo. Eu falei do vegetal e falei do animal. Nós estamos num grau máximo de evolução neste planeta. Nesse planeta. Nós somos soberanos. Não foi Moisés, inclusive, que fez um relato muito legal, que está no livro Gênesis? E disse Deus, haja luz, até que foi feito o universo, né? E hoje a ciência já vai esclarecendo como que foi esse processo, o haja luz, podemos associar o Big Bang, né? A formação da Terra, a habitação, a história que é através dos milhões de anos de constituição de um planeta que tem aí em torno de 4 bilhões de anos. Hein? Há quanto tempo que o homem chegou no estágio que nós nos encontramos? 200 mil anos. Olha para vocês verem, o Homo sapiens. 200 mil anos. O que é 200 mil anos de evolução? Certo? O homem não nasceu pronto. O homem desenvolveu toda a sua estrutura ao longo do tempo. Então nós estamos lidando com essa realidade que foi construída por nós. Agora, a nossa discussão já não é mais pautada no plano da conservação. Porque já está automatizada. O seu organismo vai te dizer, tem que comer. Como o organismo do cachorro fala para ele, está na hora de se alimentar. Ok? Só que o cachorro não raciocina. Qual será o menu? Você raciocina. O que eu posso? O que eu devo? Certo? É diferente. Da mesma forma no campo moral. Olha o que nós estamos vivendo aqui agora, num território de internet, de tecnologia, onde tudo pode. A era de que as pessoas julgam que elas têm sempre a razão. Não nos colocamos na condição de debater. A gente quer impor.
Por isso, polarização. Olha que interessante. Só que o que acontece? A sua maneira de discernir o que é o certo e o que é o errado, ela é própria ao seu caráter, à sua índole, à sua estrutura mental. Você criado numa família de 5, 6, 10, pelos mesmos pais, serão 10 filhos que pensam, que sentem, que têm um caráter próprio. Não tem cópia-cola, Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem isso no trabalho espiritual. Certo? Então, existem aspectos que você é mais maduro do que o outro é mais maduro do que você em outro aspecto. Mas, por exemplo, se formos avaliar num contexto mais globalizado, nós podemos dizer que existem espíritos que são mais evoluídos do que outros e nasceram na mesma barrigada. São irmãos gêmeos, idênticos. Um é mais, outro é menos. Um é razão, outro é sentimento. Isso aí, portanto, chega para nós como uma realidade insofismável. Insofismável. E assim nós vamos nos conjugando numa esfera de relação para que um aprenda com o outro, certo? No mundo espiritual, ele é composto, vamos dizer assim, por espíritos que não têm apenas o corpo. Agora, são espíritos. Que serão aqueles que vão habitar amanhã no corpo de carne e nós estaremos sem esse corpo de carne, prosseguindo no mundo espiritual conforme os nossos interesses, a nossa maneira de pensar e de agir. Agora, que bem-aventurado aquele que está sempre pronto para melhorar. Porque a partir do momento que você qualifica a sua maneira de pensar, de sentir, a repercussão, ela começa matematicamente a te trazer resultados agora. E quanto mais resultados bons agora, isso vai se multiplicando para uma realidade que vai se estender pós-túmulo. É ou não é? Por que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos com um problema? Então nós estamos aqui no Espiritismo para estudar um pouquinho desse assunto, para ver se a gente melhora a nossa vida. Não espera lá. O momento de mudar é aqui. Porque se você não mudar aqui, lá pode ser um pouco tarde. Fala, Denise. Eu tenho uma pergunta da Marli Rodrigues Ferreira de São Paulo, e eu agradeço a todos pela audiência que está aqui, das pessoas que estão participando dos seus lares. Você falou sobre essa antipatia que pode haver entre os espíritos. Ela deu um relato a respeito da família dela aqui, dizendo que isso tem ocorrido no seio da família dela. Ela perguntou, se Deus está permitindo isso, continua, na família dela percebe-se que isso vem de outras vidas também. É para que, enquanto ambos se harmonizem, isso continua, permanece, enquanto os dois não conseguem superar? Tudo muda a partir do momento em que há uma decisão para se mudar e realização na mudança. Basta querer. É difícil? Não é difícil, não. Basta querer. O indivíduo tem um vício. Ele vai superar o vício quando ele definir que vai superar o vício. Se ele não abraçar a causa, ele não vai superar o vício. E eu costumo dizer que quando você fala é difícil, eu completo dizendo, não é difícil, é impossível. Pô, mas você me desanima, Carlos Alberto. Eu não, você que já fechou a tampa do caixão dizendo que é difícil. É difícil não, caboclo. Depende de você. Nós vamos encontrar no Evangelho um farto material de Jesus dizendo assim, foi a tua fé que te curou. Somos nós, religiosos, que queremos dizer para Jesus, queremos usar alguns dísticos para transferir para o outro o que
é competência nossa fazermos. As pessoas procuram as religiões em busca de milagres. As pessoas buscam na religião tendas transformadoras e, por certo, um dia irão se frustrar. Porque essas promessas não são cumpridas. Porque quem promete não tem competência para fazer. Se alguém falar assim, eu vou mudar a sua vida, pula fora antes que afunda o barco. E você e ele se afoguem. Pula fora. Cuidado com falsos cristos. Foi Jesus quem alertou. Aqueles que... O apóstolo de Jesus, aqueles espíritos que reencarnam para realmente ajudar, são silenciosos, são amigos, são humildes, são simples e são amigos, colaboradores. É o educador por excelência. O educador não vai te dar lição pronta. Jesus se autoproclamou mestre e a gente está procurando Jesus, o milagreiro. O sangue de Jesus tem poder. Aí reverbera, aí todo mundo, amém, Alá. Faz nome do Padre. Com todo respeito. Isso é uma fé primitiva. Isso é uma crença que está ficando para trás. Hoje nós estamos discutindo o evangelho com a luz da ciência, com um plano pedagógico de mudança íntima, com a visão espiritual de um mundo muito melhor do que o nosso. O mundo melhor ele vai ser implementado aqui, a partir do momento que a gente entender como é que funciona. Por isso que a gente está estudando. Se você não investir na sua educação, como que você vai educar o seu filho? Só por informação da internet? Ou você vai continuar terceirizando para o seu pai, para sua mãe, porque são avós, têm mais experiência? Cuida para mim, mãe. Ou então põe na mão de um funcionário. Ou então você entrega para que ele aprenda na rua. Pode ser que caia na mão de mentes inteligentes e você não está sendo inteligente. Só que essas mentes inteligentes podem pervertê-lo. E podem oferecer o que você não está oferecendo. O assunto é complexo. Então nós estamos estudando aqui a moral cristã sobre a ótica do espiritismo. E a ótica do espiritismo, eu repito, é a mais extraordinária, porque ela nos coloca diretamente relacionando com os espíritos. Então o espiritismo, ele destrói, ele pulveriza, ele solta uma bomba atômica no túmulo. Olha que extraordinário! Emmanuel fala que Jesus é o campeão do túmulo vazio. E a gente insiste em colocar Jesus num túmulo, num templo. Ele fala que ele é a vida. Ele apresenta para nós uma proposta para que você se liberte. E qual que é essa proposta? Conhecendo. Agora, os religiosos usam esse versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a Bíblia. Ok. Conheça a verdade. Vai procurar para saber o que está debaixo do pano. Embora, ultimamente, não precisa nem procurar, né? Olha como é que o Brasil foi pego aí hoje. Com as informações da prisão de mais um presidente. Olha o que está debaixo do tapete desse processo aí que eles estão contando. Fica todo mundo estarrecido. Então não precisa você ficar procurando verdade, não, porque a verdade vem. A conversa aqui é o seguinte: conheça, desenvolva, trabalhe no seu sentido de se autoconhecer. Procure se autoconhecer. Que a essência, a chave da evolução está nisso. Conheça-te a ti mesmo.
Jesus respalda o maior filósofo que o antecedeu, que foi Sócrates. Um sábio da antiguidade vos disse: conheça a ti mesmo. Se você realmente investir nesse autoconhecimento, você vai encontrar tudo que você precisa para mudar, para melhorar, para ser feliz. Embora num processo muito conturbado. A consciência vai se ampliando, Denise. Então, seja na família, no trabalho profissional, na casa espírita, onde for, é necessário que a gente comece a ter olhos de ver. Porque esse período de infantilidades, de conto da carochinha, está ficando para trás. Alice no País da Maravilha é uma metáfora. Mas tem muita gente querendo pôr essa metáfora na vida prática. Aí se torna consumista. Aí, como não vai conseguir, se torna toxista ou sexista, de acordo com a sua necessidade, pautada no egoísmo. Os males da humanidade hoje estão pautados nisso, Raquel. Egoísmo em primeiro plano. Depois vem o que está em volta. E eu vou repetir para vocês. O sexismo, sexo vulgar, vulgaridade. Vulgaridade. Agora, eu vi uma nova, está proliferando, vindo do sul do país. Uma nova onda do pluriamor. Olha que bonito, que sofisticado. Pluriamor. As pessoas todas se amarem e fazerem o que quiserem, sem nenhuma responsabilidade. Então, hoje você está com alguém, amanhã você está com outro, que é assim, que é colar, homem, mulher, né? Não importa se é mãe, se é filho, não importa se vai ficar um dia, se vai ficar 2 anos. Não, é amar todo mundo. Sexo livre. Quem que fomenta esse tipo de ideia? São mentes completamente desviadas do que realmente é necessário para o espírito, que é tomada de consciência, de responsabilidade, de ajuste, de equilíbrio, de harmonia. Então a sociedade, muitas vezes, ela é taxada como uma sociedade retrógrada quando se vai discutir as questões morais. Aí hoje em dia se adota uma frase que é preocupante. Você não pode discutir aspectos filosóficos que você é moralista. Lá vem o moralismo. Espera aí, o que é moralismo? Eu impor uma regra para você é moralismo. Mas eu discutir aspectos filosóficos da moral, isso não é moralismo. Isso é filosofia pura. E filosofia propõe o quê? Um parto de ideias. Parto de ideias. Isso vem da Grécia Antiga. Então, essa história de politicamente correto está, muitas vezes, nos criando dificuldade, inclusive, para a gente debater os aspectos que têm a ver com o nosso crescimento. Aí você vai ver a sociedade perdida, depressiva, compulsiva, ansiosa, com várias questões que a psicologia está tendo que se armar, se capacitar para lidar cada vez com uma nova fresta que nós estamos abrindo o nosso psiquismo dentro de um plano de desarmonias, de desequilíbrios, todos eles fomentados por um câncer, por um único, exclusivo câncer, que é a base para toda a desestrutura íntima, social, familiar e espiritual. Esse câncer se chama egoísmo. Tudo está pautado nele. E o egoísmo traz muitas notícias, revela muitas experiências complexas. E agora, Deus vai me permitir, os espíritos vão me ajudar, que eu vou trazer uma história.
uma história que ela conta muito do pouco que a gente está tentando trabalhar aqui sobre afeições, simpatias e antipatia entre os espíritos. Essa história ela foi contada em 1954, exatamente no dia 23 de setembro, no grupo Meimei, um grupo espírita de Pedro Leopoldo, que foi fundado por Arnaldo Rocha, nosso grande amigo, saudoso, junto com Chico Xavier. Ela está inserida no livro Instruções Psicofônicas, ela é uma lição de número 29. Quem se interessar em conhecer, vocês vão achar esse livro na internet, em PDF, por aí. É uma história de Maria da Glória. Maria da Glória, uma mulher que se manifesta na reunião mediúnica de tratamento, porque uma casa espírita séria, ela mantém regularmente esse tipo de atividade, que é terapêutica para os espíritos que estão em dificuldade, certo? Porque, como eu disse, os espíritos podem desencarnar bem e podem desencarnar complicadamente falando. Então, as preces, não é? Um trabalho como o que é fomentado no centro espírita, como uma reunião como essa, é um trabalho para auxiliar esses espíritos. Por isso que alguns deles vieram com vocês. Ou vocês vieram para cá e estão não vendo, não percebendo claramente, mas vocês estão numa ala hospitalar. Aqui existem centenas e centenas de espíritos com muita dificuldade. Para que eu não também me esqueça de enaltecer o trabalho que a internet favorece, porque esta reunião vai para o lar de quem está assistindo. E nestes ambientes existem espíritos enfermos. E no momento em que o membro da família que está assistindo essa palestra favorece para que esse ambiente aconteça na sua casa, muitos desses espíritos também são tratados, como agora está acontecendo. Mas nessa reunião do dia 23 de setembro, Maria da Glória se manifestou através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, e ela vai contar uma história, e quem dormir vai se complicar espiritualmente. Eu vou ter que contar essa história. Portanto, coloque palitinho nos olhos, pessoal do chat, peçam para eles levantar, não ficar deitado na cama ou na poltrona, muito com a luz diminuída, porque essa história vai ser muito importante, eu não tenho dúvida. Maria da Glória iniciou dizendo assim: meus amigos, Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, quer dizer, esse espírito, quando ele é tratado numa reunião, ele muitas vezes são várias idas dessas entidades para acompanhar uma disciplina terapêutica. E eu fico assim, vibrando com a turma que vem para o centro espírita só para tomar o passe e ó. Quantas vezes que eu tenho que voltar? Isso tudo? Mas fazer o quê, né? E olha que tem tratamento que demora muito tempo, né, Denise? E o povo está querendo. Mas tá bom, não tem informação, né? Depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Um ninho acolhedor e também um tribunal. Olha que interessante. Mulher padecente, trazia enlaçado a mim, qual se for a erva sufocante sobre árvore ferida, o espírito revoltado do meu próprio filho, cuja reencarnação impedi num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade, detestando-a. E por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo,
usando venenosa beberagem, que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada. Porque da poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa, nascia o choro incessante de uma criança recém-nata, tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos. Inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. Surtiu efeito nenhum. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei amedrontada o meu aposento de mulher solteira e, esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir, como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia do rumo. Esqueci o calendário. De minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia, amaldiçoando. Desnaturada! Assassina! Assassina! Anelei assim, depois da morte, a vinda de outra morte, que me afundasse no esquecimento. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos no campo. Ah, como será possível a alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção do corpo físico é uma graça, para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesmo o inferno que a envolve? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível e inominável. Chegou, todavia, a noite em que, à maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia deste templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva, a que me prendia agoniada. O alívio surgiu por fim. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario, embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente. Recebi de imediato a resposta. Um dos mentores espirituais desta casa, justamente aquele que me acompanhava aqui nesta noite, com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e, fazendo com que as minhas reminiscências recuassem no tempo, vi-me no Rio de Janeiro, menina mal nascida, amparada por uma nobre mulher. Para ser mais explícita, devo adiantar que essa criatura era Dona Mariana Carlota,
a Condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma, que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas por morte dela, eu ficava aos 13 anos novamente desamparada. No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de uma criada humilde. Aos 20 anos de idade, desposei um artesão da Casa Real. Miguel era o nome de meu marido. 2 filhas vieram ao nosso encontro. Pois bem, a tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para uma delituosa aventura. Na tela das minhas recordações, surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843. Noite festiva que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil. Mulher moça, esposa e mãe, olvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passava a ser o adversário da minha felicidade, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao Arco do Triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. O Rio, nessa data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. Me desculpem, companheiros, mas é necessário me detenha nesses fatos, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo, numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçara. Miguel não resistiu. Respondeu-me à loucura com suicídio. Transformou-se-me então a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Partilhei o destino do aventureiro que, em seguida a minha irreflexão, me atirou aos resvaladouro das mulheres de ninguém, ao prostíbulo. Entretanto, a sombra de meu companheiro suicida nunca mais se apagou dos meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado. Agravou-me as provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne, num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação no meretrício. Escuros tempos assomaram-me à lembrança. O caminho expiatório é um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos 2 condenados, respirando a escuridão da noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos, de blasfêmias e de dor, amando-me e odiando-me ao mesmo tempo. Miguel intentara ser meu filho, contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós 2 desse modo às trevas de onde vínhamos. Agora, tudo de novo a recomeçar.
Um século, meus amigos, se passaram. 1843. Nós estamos em 23 de setembro de 1954. Um século de um erro a outro erro. Eu cometi o erro lá atrás e repeti esse erro agora. Vede o martírio da mulher que em 100 anos nada mais fez senão transviar-se por invigilância. De 1943 até agora, padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Venho, pois, compartilhar-vos a oração, a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo, que buscou reaproximar-se de mim na condição de filho, para de alguma sorte ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito senão de dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho não cessa, que o tempo não morre, e que ai daqueles que caem, porque o soerguimento muitas vezes constitui fogo e fel no coração. Sou um espírito em reajuste, alguém que vos bate à porta rogando amparo. Pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao flagelo que nos aguarda, cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Expresso-me assim, porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Quer que repete? Essa mulher diz: expresso-me assim porque os homens, até certo ponto, são produto da nossa influência e domínio. Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Mulheres, que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã Maria da Glória, que, em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine. Peço desculpa pelos 12 minutos de leitura, mas eu estou seguindo uma orientação da coordenação espiritual que pediu que trouxéssemos essa história impactante. A narrativa de uma mulher. E essa história, ela é pródiga em muitos aspectos, que encaixam perfeitamente e dão um toque de classe além no trabalho que a gente veio fazer aqui desde o início com essas questões do Livro dos Espíritos. Porque estamos tratando das relações com além-túmulo, ou as relações no além-túmulo, entre espíritos. No caso da Maria da Glória,
ela se encontrava no mundo espiritual desesperada. Como ela narrou, numa noite que não tinha fim, aflitivo, gritos alucinantes, numa condição de fome, de miserabilidade, de deitar no charco para procurar um pouco de água. Fome. Para um espírito que desencarna em desequilíbrio, o mundo espiritual é aterrador. Porque o mundo espiritual, na verdade, é o substrato do que se fomenta na Terra. Os seus pensamentos são energias que estão sendo produzidas. A sua mente que os gera. Então, o pensamento ele tem força eletromagnética, gravitacional, força intraatômica. Seu pensamento é energia, matéria, quando se coagula a luz. Então, quando gera um pensamento destrutivo, ele tem peso, ele tem cor, ele tem cheiro e ele tem direção. A eletricidade dá direção e o magnetismo a especificidade. Então, o seu pensamento gera e atrai. Ele produz, ele multiplica. O seu pensamento, portanto, é o que vai promover a tessitura. Como se você estivesse costurando um véu em torno da sua realidade. E essa tessitura, esse campo magnético, ele é percebido pelo outro, principalmente pelos mais sensíveis. O que garante uma explicação plausível e prática sobre o porquê sentes bem ou mal perto das pessoas. Existe uma relação de afinidade ou de repulsa energética. Entrar em relação com o pensamento de algumas pessoas, estando encarnadas ou não, pode te fazer bem, como pode te trazer malefícios. Pode te revitalizar, como pode te exaurir. Fato que qualquer um aqui sabe do que eu estou dizendo. Não precisa de ser espírita para compreender uma coisa tão simples. Não é metafísica, isso é física pura. A Maria da Glória substancializou, através dos seus pensamentos, uma vida que trouxe para ela muitos problemas. Então ela começou a sua jornada com muitas dificuldades, como ela narrou, e depois ela veio a engravidar, abortou, e em função do aborto, ela desencarna junto com a criança pela beberagem, vai para o mundo espiritual, e no âmbito do desespero, ela começa inclusive a se deparar com aquele espírito que ela impediu o seu nascimento. E era uma sombra, e que grita, assassina, assassina. E no meio do desespero, ela é acolhida na casa espírita, com a prece, com a luz, com o passe, com o magnetismo, com o carinho, com a amizade. E aí os espíritos, depois de conseguirem elevá-la numa condição de um certo equilíbrio, por isso é que ela falou de 1948. De 1948 até agora, foram anos de tratamento. Ela estava aqui em 1954. Então ela ficou 6 anos em tratamento no centro espírita. Até que ela tivesse uma condição básica em que os espíritos puderam levá-la num chamado processo de reminiscência, levou ela para o passado para ela compreender o porquê dos problemas que ela vivia. E foi por isso que abriram o painel e ela se viu no século XIX no Brasil Império. E, diga-se de passagem, ela dá alguns detalhes, porque ela estava inclusive no Palácio Imperial. Esse fato aqui
ele é um detalhe importante até para a gente entender um pouco da história. E ela casou com o Miguel, que era um homem, né, que vivia na corte, um homem digno, estabelece uma relação, tem 2 filhos, e em meio a esse processo ela vai se enamorar com um indivíduo que ela o classifica como aquele que trouxe para ela toda a infelicidade, todo um processo que desviou dos seus reais compromissos. E ela abandona filho, o marido suicida por se deparar com as escolhas. E geralmente é assim, o indivíduo sai do núcleo da responsabilidade e ele vai se engaiolar, acreditando estar encontrando o céu, mas não, a grande parte das vezes ele acaba entrando em processos complexos, porque é ruim aqui, pior sem isso, em alguns casos. Reflita. Ruim, pior sem. A gente sabe que existem situações que, terapeuticamente, misericordiamente, no nível de misericórdia, que se suspenda o processo. Não é assim, Eduardo? Mas abandonar o processo por irresponsabilidade ou por ilusão, coloca o indivíduo numa antessala do sofrimento. E geralmente não acaba bem. Porque aqui tem respaldo espiritual. Porque na família, nas escolhas, existe todo um contexto que envolve todos os profitentes, todos os envolvidos. Então existe amparo espiritual, que nem sempre o indivíduo vai encontrar em outros estabelecimentos que ele vai morejar. É o que a vida vai mostrando. E eu não estou aqui generalizando, eu estou pontuando para que a gente possa pensar com muita prudência sobre as consequências das nossas escolhas. E no caso dela, Miguel, se era ruim com ele, Miguel era o marido. O outro era um aventureiro. O que o outro fez? Depois que foi atendido nos seus anseios, colocou-a, abandonou, e ela foi viver numa situação de degradação, de queda, complicadíssima. Desencarna, envolvida por Miguel, que suicidou, e Miguel, por ter vínculo com ela, se vincula ao campo mental de Maria da Glória. Então ela entra, antes de desencarnar, num processo obsessivo, que foi fomentado por ela mesma. O desequilíbrio do outro precisava, de alguma sorte, do amparo, do vínculo, da alimentação daquela que era a referência. E esse drama se estende nas décadas, no nosso relógio da Terra, até que ela tem essa oportunidade de, nessa última existência, receber Miguel como filho, para que eles pudessem reatar, restabelecer os laços. E como foi ela a responsável, sem tirar o grau de complexidade, de comprometimento e de responsabilidade daquele que cometeu o suicídio, mas ela foi determinante, ela foi o pivô de uma história que não acabou bem. Com isso, no mundo espiritual, por atração magnética e por um desejo, dentro dos planos do arrependimento, de se recompor, ela iria receber Miguel como filho. Quando ela comete o aborto, na verdade, era todo aquele contexto da vida pregressa que retorna trazendo muitas complicações, muitas dificuldades, e eles acabam frustrando novamente a oportunidade de redenção. Em 100 anos, nós temos um drama aqui, para tirarmos muitas lições dele. Eu enumerei poucas, porque o assunto é muito complexo,
que requer cuidado, debate, não existe nada fechado. Mas eu gostaria de enaltecer alguns pontos, que eu já falei anteriormente. Primeiro, a misericórdia divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade objetiva, educativa e libertadora. Nenhum de nós viemos à casa espírita por acaso. Sem medo de errar, afirmo, cada um aqui recebeu de acordo com as suas necessidades, porque é cada um segundo as suas obras. Se você veio à casa espírita, a nossa expectativa é que você tenha se sentido acolhido como Maria da Glória foi. Porque cada um de nós temos os nossos dramas. Ninguém é diferente. Cada um no seu quadrado a gente brinca, cada um com seus problemas. Uns com problemas mais complexos, outros de uma forma mais, vamos dizer assim, mais equilibrada em lidar com eles. Mas independente do grau de complexidade, estamos todos nós aqui amparados pela misericórdia da providência divina. Deus não dá espírito por medida, afirma Paulo de Tarso. Não existe nenhuma exigência para que você modifique. Mas o fato é que quando nós vamos adquirindo conhecimento e vamos tendo a percepção que o conhecimento é fundamental para a nossa renovação, vem um segundo movimento, que é investir na aplicação deste conhecimento. Porque não basta você ter informação. Muitos espíritas, alguns considerados como eminências intelectuais, desencarnam e chegam no mundo espiritual mendigos de luz. Porque não basta você saber. Jesus afirma que a religião pura, verdadeira, é aquela da prática. É aquela do dia a dia, aonde nós vamos tendo a oportunidade de colocar o evangelho em ação, com ética e pautados, no nosso caso aqui, na teoria moral de Jesus, que é a da liberdade, que é a do amor, que é a da responsabilidade e que efetivamente vai nos colocar na antessala do reino dos céus, que não está lá fora. O reino de Deus é conquista íntima, é estado de alma. Felicidade é condição íntima de cada um, como a aflição também tem a ver com o nosso grau de ignorância. Os nossos sofrimentos estão relacionados com o nosso passado, como foi o da Maria da Glória. Muitos de vocês, de nós, estamos diante de espíritos que se sentem credores. Alguns são adversários gratuitos, que não olham para o que você está tentando fazer para melhorar. Observam a nós sem compreenderem, mas a percepção que têm são das nossas falhas do passado. Por isso que por mais que você se determine, faça, carregue, ajude, compartilhe, você nunca será valorizado por estes, porque eles observam naquela condição de terem sido desrespeitados, de terem sido abandonados. Quantas mães hoje abandonaram estes mesmos que são filhos agora, no passado, e agora estão a duras penas tentando reconquistar esses rebentos. E muitas vezes se sentem frustrados. Por que está sendo mãe? Para ter oportunidade de fazer o que não fizeram, o que deixaram para depois. Então a matemática da vida não está te castigando. Castiga um sentimento que a gente que eleva. Você não passar do ano, você se sente repetente, você mesmo se autopune, se autoflagela, você mesmo se diminui. Para! Isso é bobagem. Se você não passou de ano, na verdade você vai recomeçar.
Você vai rever as lições e você vai passar de ano no momento oportuno. E o relógio de Deus é diferente do relógio dos homens. Porque o relógio de Deus é a eternidade. Nós somos espíritos imortais. Tanto é verdade que nenhum dos nossos guias, espíritos que amam profundamente, aqueles que cuidam da gente, eles não exigem nada que você possa fazer. Eles não te cobram. Espírito superior não fica julgando as suas escolhas. Eles torcem para que a gente seja feliz, dentro de um plano razoável da moral, que vai estabelecendo níveis de sabedoria, que vai nos colocando em condições de aprender a usar mais a força do Espírito, não é? Ou menos a força do Espírito. Não é? Trabalhar mais dentro de um plano de entendimento, de razão, de conhecimento. Porque o que para muitos é carregar pedra, para outros é só desagregar as moléculas. É só trabalhar com a energia atômica. Isso depende da condição de cada um. Tem gente que vai ter que quebrar a pedra mesmo. Outros olham para ali e falam assim, dissolve pedra. Eu já adquiri o conhecimento. Agora, para adquirir esse conhecimento, tem que ter moral. E é isso que os Espíritos estão promovendo para a gente. O tempo está terminando e eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para todos. Como para Maria da Glória e para tantas Marias da Glória que visitam a casa espírita em busca da luz, do aconchego. Que a gente possa lembrar de Jesus quando fala sobre a importância de fazer as obras enquanto é dia. Esta narrativa está no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 4, quando ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estais no mundo, seja a luz do mundo. Trabalha enquanto é dia, porque a gente não sabe quando a noite vem. E é muito bom quando a noite vem e a gente está pronto para trabalhar de noite. Tem muita gente que gosta da noite para afundar na treva interior. Já outros admiram a noite para poder refletirem e se prepararem para o novo dia. Mas existem espíritos elevados que trabalham de dia e trabalham de noite. Eles trabalham o tempo todo. Quem ama, irradia luz, se alimenta da luz, se sustenta da luz e espalha a luz da fraternidade, da concórdia, da tolerância. A luz que é inclusiva, que é plural, que é universal. A luz que se torna a ponte para que a gente perceba a luz maior do Cristo. Jesus prometeu que estaria conosco. E eu não tenho dúvida que nessa noite Ele nos felicitou com a sua augusta presença, quando nos fez lembrar daquele assunto, quando nos deu aquele toque para sentir mais revigorado, quando falou para nós da esperança, quando também Ele diz o tanto que a gente já cresceu. Ele nos relembrou as vitórias e Ele falou que a vida continua. Não pense que as coisas acabaram. Se o sentimento é que acabou, olha para frente, que na verdade só está começando. Tem gente que fala assim, eu tenho um problema, aí eu repito, louvado seja Deus que você tem um problema. Porque se você o tem, significa que você está sendo convidado para equacioná-lo, para resolvê-lo. Foi Jesus quem disse que não colocaria fardos impossíveis de serem levados à frente. Você está sendo convidado para fazer luz. E esse mundo precisa muito, precisa cada vez mais de agentes desta luz.
Então saia da cadeira da acomodação ou da poltrona da indiferença. Saia para o mundo. Vai servir. Faça ao outro o tempo todo o que gostaria que o outro te fizesse. Que eu não tenho dúvida de te afirmar. A sua vida será muito melhor. E você poderá deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Viu, Denise? Ave Cristo, Ave Cristo. Obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo.